fazer só pergunta simples. Ó, pra começar com uma simples, essa você consegue responder de boa. Se Tá bom, tá apresenta, bom. fala o seu nome pra galera, fala de qual turma tu era do Pilares, em qual curso passou e onde você passou. Oi, gente, eu me chamo Victoria. Ahn, Tô nervosa, né? Posso começar de novo? Não, vai, relaxa. Tem Tá, edição, só que assim, a cada minuto de trabalho do editor é R$ 50. Aí tu manda o Pix depois, mas não tem crise. sério? Claro que não, meu. Para. Tá, tá. Oi, gente, o meu nome é Victoria. Eu era da turma 6 do Pilares. Eu passei agora pro ano de 2023 na Faculdade de Medicina, na Fevale, que fica em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, aqui perto da minha casa onde eu moro. E é isso. Que massa. E tu fez parte da Elite também. Sim, eu também fazia parte da elite. Tem isso, não foi apenas da turma 6 do Pilares. Ó, eu tenho falado ultimamente, Vicky, que toda aprovação em medicina tem um início, um meio e um fim. A gente já falou o fim, onde você passou e tudo mais. Claro que eu quero saber mais de como foi, de como foi a reação da tua família. Eu lembro que a sua avó provavelmente te apoia bastante nisso, porque foi ela que te colocou no Pilares, então tua família deve ter ficado em êxtase. Mas eu É, quero na hora, tipo, ninguém acreditou, né? E tanto que ela só falava, viu, ninguém queria que tu comprasse o Pilares. Eu fui lá e acreditei em ti. Na hora, todo mundo falou que era besteira, que era só mais um curso, que não ia fazer diferença nenhuma, que eu já tinha feito outros cursos e que não tinha dado resultado nenhum. E daí ela foi lá e disse, poxa, mas se ela acha que isso faz sentido pra ela, por que não tentar, sabe? E ela acreditou. Eu comprei, faltava, era quase meia-noite, acho que faltou um minuto quando deu a compra, lembra Tu disso? foi a última pessoa. Tu mandou no grupo ainda. Tipo, não teve nem vergonha na cara. Ela mandou no grupo naquele horário. Era, sei lá, 11h59 que Mas Madeira, tu fechava. deu tipo uma semana pra convencer a família, em uma semana não tava dando, foi no último do último. E deu certo. E Ó, deu muito certo. mas antes E eu de tudo adorava o isso. Clube do Livro do Pilares, tanto que quando eu li o Quarto de Despejo, eu usei isso em quase todas as redações, caiu em prova de particular, caiu em tudo. E se não fosse o Clube do Livro do Pilares da Elite, eu não teria lido. Que Porque, caramba, né? massa! Como que tu vai, sei lá, parecia impossível, né? Tipo, ler tanto livro em tão pouco tempo. Tanta leitura obrigatória. E daí, com as metas da Elite, foi possível ler e, tipo, depois caiu em vários vestibulares que são aqui do Rio Grande do Sul, nem tem a ver com a FPR. E, Eu lembro, enfim. eu lembro que teve um que você postou um story assim, todo tipo, caraca, olha ela no Clube do Livro. Era um story todo bonitão que tu tinha postado. Eu acho que foi É, tu desse. falou, parecia que tava tomando chá com a rainha. É isso aí! Não, aí a pessoa toca piano, colocou um story todo, eu falei, pô, isso aqui tá num castelo da França o negócio? É a ideia, um dia vai, um dia vai. Em Um breve. dia vamos estar tomando chá na França, Falando em francês. falando francês. É, Detalhe, vale dizer que você me deve umas aulas de piano, né? é verdade. Não Tem é só isso. marcar. Vicky, uma coisa que eu quero saber é todo esse apoio da família, enfim, onde e de onde veio o sonho da medicina? Tem alguém na tua família que já é médico? Você foi a primeira pessoa? De onde que tu tirou essa motivação e de onde surgiu esse sonho? Desde pequena eu falava assim, ah, eu brincava, ah, eu vou ser médica. E daí, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu quero ser neurocirurgiã. E ela olhou pra mim assim, tipo, Caraca! eu falei, eu quero ser neuro. E daí, uma pessoa da minha família pegou na hora que eu falei, fez um comentário engraçado e mostrou um cérebro dentro de um copo de cerveja e ficou me zoando, tipo assim, capaz, não tem nenhum médico na família, tu não vai ser médica. Impossível. Tipo, nada a ver, sabe? Fora da realidade. E, assim, poucas pessoas, assim, da minha família acreditaram de verdade que ia dar certo. E a minha avó, assim, nossa, sem dúvidas. Ela olhou assim, segurou na minha mão e disse que eu podia ser quem eu quisesse ser. Mas antes de ficar aqui no Brasil e tudo isso, eu fui morar fora, né, pra fazer medicina fora. Fazer aqui era tipo uma coisa impossível. Tem esse detalhe. Eu não lembrava disso.
Mas assim, eu tinha umas amigas que eram do Equador, né? Eu estudava no colégio que era internato. Eu não era interna, mas tinha colegas que eram internos, e elas eram do Equador. E daí elas me convidaram para estudar medicina nas Filipinas. Eu, eu sempre fui uma pessoa assim, por que não, sabe? Eu nunca, sabe, era uma possibilidade, porque aqui parecia que era impossível, mas no fim, lá eu fui, né? Eu me emancipei aos 17 anos. E daí eu Eu não me fazia. formei na escola primeiro, eu me emancipei porque eu ainda não tinha idade para fazer um voo internacional sozinha. E daí eu fui. Caraca! E como que é isso de se emancipar? Como assim? Daí tu Tipo, responde por ti, não são mais os teus pais. que louco! Aí tu foi É com como se 17. tu já tivesse, tu antecipa a maioridade, né? E aí tu foi com 17 anos? Aham, foi com Mo... 17. Eu fiz Morar em outro aniversário quando eu tava país lá. para cursar medicina com 17 anos. Caraca! E eu não sabia falar inglês, nem um outro idioma, eu aprendi tudo lá. Que massa! Ó, eu não consigo lembrar onde fica Filipinas no mapa. É na Ásia, é uma ilha, vai estar a China, Taiwan, tudo assim em volta, Indonésia e Filipinas fica numa ilha bem separada. Tá, pera. A faculdade era toda em inglês e tu não sabia falar inglês? Não, E como foi isso? ué, eu só fui. E ainda para te dizer, eu tinha uma das melhores notas da faculdade. Eu me esforçava muito. Caraca! Aquela coisa do esforço ganha do talento era a prova viva disso. Eu tinha, lá igual nos Estados Unidos, se chama GPA, né? O GPA era 4, o meu era 3,8 e eu só me matava estudando. Eu traduzia milhares de vezes todos os artigos que os professores davam e tudo isso, mas deu certo. Meu Deus. O E boletim era só a média era 83 de 100. caraca! E tu, e Era tu, muito ferrado. e tu foi assim na escola também? Tipo, tu era uma pessoa Não, dedicada? não. O que Porque eu... foi assim, ó, o negócio de ir para as Filipinas surgiu durante o ensino médio, não foi no último ano. E daí o que que eu fiz? Eu trabalhava praticamente os outros turnos que eu não estava na escola, para juntar dinheiro para ir para as Filipinas, porque primeiro minha família não quis que eu fosse, sabe? E ele falou: "Ah, se tu juntar dinheiro, tu vai". E eu falei: "Então tá". Eu trabalhava no turno inverso. Nossa, eu vendi de tudo. Eu trabalhava na empresa, né? E daí no turno inverso e de noite, tipo, eu vendi calcinha, vendi lingerie, vendi garrafa da Purifique. Meu Deus, eu juntei todo o dinheiro que eu precisava para ir para as Filipinas e um pouco mais ainda. Meu Deus! Caraca, Porque ninguém isso tipo com 16, 17 anos. é, Porque ninguém botou fé, né? Eles falaram, se tu juntar o dinheiro, tu vai. Então tá. Então eu juntei o dinheiro. Caraca, porra, eu não fazia ideia de toda essa história assim, meu Deus. Acho que a gente nunca conversou tão a fundo assim, mas foi isso. Não, Daí porra, tu tinha. Tipo assim, você falou agora, eu lembrei, eu fui pra fora do país, fiz e voltei. Mas eu não fazia ideia de todo esse rolê. E agora o que me veio na cabeça é tipo, porra, tu queria cursar medicina mesmo. sim. Tu E queria daí, nisso veio a demais. questão de ir pra Argentina, né? Que eu falei, então eu juntei o dinheiro, vou para os Filipinas. Daí minha mãe falou, mas vai pra Argentina, então aqui do lado. Daí eu falei, não, eu quero falar em inglês, eu não quero falar em espanhol. E no fim, lá eu aprendi a falar inglês e espanhol fluente, porque as minhas amigas do Equador foram juntos, eu convivia com elas falavam em espanhol. E, enfim, Caraca. daí lá aconteceu muitas coisas, né? Um país diferente, explodiu um vulcão em cima da gente, dava terremoto, assim. Daí a minha mãe ficou apavorada. Daí ela falou: pelo amor de Deus, eu te imploro, volta e faz aqui. Peraí. Teve erupção de vulcão. Não, Sim, essa, a essa 14 história tá muito quilômetros da louca. universidade. A E aí, 14 quilômetros. e tua Do mãe te nada mandou tava voltar. chovendo cinza do vulcão em cima da gente, e aquilo queimava, e a gente não entendia nada, né? Tipo, como assim? O que que é isso caindo do céu? Já não. Daí, quando deu a pandemia, foi a desculpa perfeita para minha mãe, né? Porque a pandemia chegou primeiro na Ásia, né? Então, chegou primeiro pra gente. Minha mãe ficou apavorada, falou: chega, volta pra cá. Mas aí a gente tinha um combinado, Madeira, que eu ia voltar pra casa e eu ia pra Argentina. Eu nunca falei sobre fazer vestibular de medicina, nunca.
Tu achava que era muito Porque eu difícil, que você pensava não ia assim, olha, eu era passar? muito mal na escola, sabe? Eu ia muito mal na escola. Não Sim. ia muito mal. Eu tinha boas notas, mas, tipo, por eu ter trabalhado e tudo isso, eu não me dediquei 100% à escola, sabe? O meu objetivo era o dinheiro, sabe? Para realizar, era um meio de realizar o outro sonho. Então, eu nunca estudei para o Enem, para o vestibular. Tanto que primeiro Enem que eu fiz, eu tirei 600 na redação. Caraca. E agora, minhas últimas notas da redação do cursinho foi para 920, 960, minha última foi. Então, eu tive que evoluir assim do zero, sabe? Foi muito esforço e eu acho que tu ajudou assim demais, sabe? E eu também queria fazer um agradecimento que eu pulei um pedaço da história. E tipo, a Milena, que faz o Pilares também e Elite, que a gente conheceu a gente, Sim. quando eu voltei, a minha mãe falou que eu ia para Argentina, né? Nunca teve a história do vestibular. E a Milena já fazia o vestibular, né? Ela já estava estudando. E eu falei para ela, falou assim: "Ai, Vicky, por que que tu não tenta aqui?" Eu fiquei tipo, ah, capaz, vamos junto pra Argentina. Eu falei para ela, por que que eu vou fazer o vestibular? Eu nem sei nada disso, tipo, loucura, sabe? Eu já tinha ficado um tempo fora da escola, daí eu ainda ter que voltar a estudar para o vestibular, eu nem sabia coisa da escola, sabe? Parecia absurdo. Daí foi indo, assim, ainda estava muito na pandemia, sabe? Não podia sair igual, então, tipo, eu não ia poder ir para Argentina naquele momento. Então, começou com, tipo, ah, estuda, sabe? Daí tá, eu comecei estudando e tudo isso. Eu fiz o Enem, o primeiro Enem, o segundo Enem, tecnicamente, que eu fiz depois que eu voltei, né? O primeiro eu fiz no ensino médio e o segundo quando eu voltei. E a minha nota tinha aumentado, falando da redação, para 880. E daí, quando deu esse resultado, foi tipo assim: opa, acho Tem que uma dá. chance. Tem uma chance de tipo, dar, mas nunca, sabe? Sempre ficava com o pé atrás. De, tipo, será? Tipo, ainda parecia loucura, porque tem tanta gente estudando há muito mais tempo que eu, quem sou eu que vou passar, sabe? Aquela coisa de, tipo, tá todo mundo estudando, tipo, tem muita gente. No primeiro vestibular que eu fiz da URGS, aqui da Federal do Rio Grande do Sul, eu fiquei em 5.000 e pouco. Foi logo quando eu cheguei. E eu fiquei tipo assim, cara, tem como. Daí depois a UFPR, acho que eu fiquei em 2.000 e pouco. Da primeira vez que eu fiz a UFPR, né? Eu fiz duas vezes. E daí teve o SISU no meio do ano, esse ano, na verdade. E daí eu fiquei em 300 e pouco na Federal da Unipampa. Caraca. Sim, e daí foi, aquilo já deu uma esperança, tipo, se eu não passasse agora, eu ia continuar tentando, por causa desse resultado. Mas, assim, foram inúmeras vezes que eu pensei, cara, será que eu nasci para fazer medicina? Será que não é uma loucura da minha cabeça, assim, tipo, ah, quero fazer medicina? Não tem ninguém médico, tipo, Tu qual é a pensou, chance, sabe? tu pensou em desistir uma vez. Não. Não, eu pensei várias vezes, várias vezes. Ah, Várias. ah, É porque as coisas ao meu redor nada era favorável, porque todo mundo, assim, tirando as minhas amigas que querem fazer medicina, a Maria e a Milena, tipo, todo mundo era, tipo, capaz, vai fazer psicologia, vai fazer odontologia, tipo, é da área da saúde, tudo essa coisa, vai lá e faz, sabe? Teve até momentos que a minha avó, tipo, ela via que, tipo, a gente sofre com isso, né? Tipo, tem momentos que a gente chora e tudo isso, e teve uma vez, assim, que eu voltei de um vestibular que eu achei que eu tinha ido super bem no início, sabe? Quando eu comecei a estudar. E, nossa, tinha sido um desastre. E eu desabei a chorar, assim, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu pensei, caramba, eu fiz tudo e não foi nada o suficiente. Tipo, não valeu a pena. Naquela época eu acordava às 4 da manhã para estudar, eu trabalhava. É porque agora, ainda nesse meio tempo que eu estudei, eu trabalhava, né? Eu voltei, mas como minha família não acreditou que eu passaria, eles falaram, não, é melhor tu trabalhar, porque, né? Qualquer coisa, tu já tem um tempo de trabalho, não sei o que tu vai fazer, mas tu tem que trabalhar. Então, tudo isso aconteceu comigo trabalhando e, sabe, e duvidando. Mas daí, quando a Milena falou para eu tentar, deu uma esperança, sabe? E ela sempre me apoiou, disse que ia dar certo e tudo isso. E a Maria também, nossa, as minhas duas melhores amigas querem medicina, então nossa, elas foram sem dúvidas fundamentais, além da minha avó, da minha mãe. A minha mãe, depois que ela começou a acreditar de verdade, porque no início ela queria que eu fizesse qualquer coisa menos medicina, ela falava, por que tu não faz enfermagem? Porque a gente tem uma faculdade do lado de casa, né? Tipo, na quadra de cima. E daí ela falou, por que que tu não estuda ali enfermagem? Depois, se tu quiser, tu decide. E daí eu ficava com aquilo na cabeça, sabe? Mas sempre que eu
olhava alguma coisa relacionável, eu pensava, mas eu tô vendo que eu vou entrar nesse negócio, eu vou ficar triste. Tu ia, tu ia seguir uma parada que não ia te deixar feliz. Ainda mais, meu, o que eu penso assim, caraca, tu foi pro outro lado do mundo, Pra cursar medicina! medicina. Tem Tipo, noção que são 3 dias viajando num avião, Madeira. tu trabalhou, tu juntou dinheiro pra ir pro outro lado do mundo, tu saiu de lá com uma pandemia. Era tipo, porra, mas se tu desistir, eu te puxava pelo cabelo pra você tentar de novo esse negócio. Não dá pra desistir. Claro. Tô, mas tá tudo bem. E eu. Ah, ô Madeira, só um pouquinho, tá? Vai lá, vai Só um lá. pouquinho. Tudo Como é que bem. você tá? Pronto. O que eu lembro foi que a gente entrou numa chamada individual aquela vez e tu tinha comentado que tu tava bem desanimada, que tu tava pensando em desistir. O que que você Isso mais já foi esse ano, né? É porque teve o foi início acontecimento desse. do meu pai, lembra? Que o meu pai, ele praticamente quase morreu, né? Ele ficou bem debilitado do coração, ele teve que trocar 2 vezes a válvula, porque a primeira vez deu uma infecção, a primeira válvula infeccionou, né? Daí, em janeiro desse ano, tipo, depois do FPR, quando eu fui fazer o FPR no início do ano, ele tava internado, ele ficou internado, acho que mais de um mês, assim, Caraca. por causa da infecção. Então, tanto que quando tinha os simulados, eu fazia no hospital, na lancheria do hospital, enquanto estava com ele. Então, tipo assim, foi muita coisa, sabe? De tipo assim, caramba, não sei, E tu, sabe? porra, o que tu mais sentia nesse ponto de, meu, eu fui pro outro lado do mundo, eu fiz o que podia para dar certo, eu me emancipei. O que que você começou a sentir quando você falou, pô, e se tudo isso daqui que eu fiz foi meio que em vão? E se eu só apagar isso daqui e seguir outra coisa? O que que tu sentia quando você Tá pensava tudo bem. isso? Tu pode repetir de novo, por favor? Eu, tipo, eu tô tentando pensar assim, o que que tu sentia, tu tendo trabalhado, tu tendo ido pro outro lado do Uhum. mundo em busca desse sonho, visto ele, tipo, se materializando, entre aspas, e voltando, vendo ele quase que ir embora. Foi, tipo, algo que tu batalhou bastante, tu meio que, entre aspas, começou ele e depois tu quase apagou esse sonho da sua vida. O que que tu sentia e o que que tu mais, sei lá, o que que Eu mais te sentia que travava? eu sentia, acho que principalmente que eu tava fugindo, sabe? Que eu tava me perdendo, porque eu acho que quando tu quer muito uma coisa, aquilo faz parte de ti, sabe? E quando tu começa a se distanciar disso, é como se tu estivesse perdendo uma parte de ti que fazia muito sentido. Então, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito tudo definido. Eu sei onde eu quero morar no futuro, eu sei o carro que eu quero ter, eu sei tudo que eu quero. Então, não tô dizendo que vai ser assim, mas eu tenho muita ambição. Então, quando eu tenho um quadro dos sonhos, e nesse quadro dos sonhos tinha a imagem de eu sendo aprovada no vestibular e tudo o que acontecia consequentemente por isso. Então, se eu removesse esse pilar, era como se eu não fosse ter os outros, sabe? Então, sempre que eu olhava para aquele quadro, eu pensava, cara, mas é a minha vida, sabe? É uma vida inteira que eu planejei, e se eu desistir disso, talvez seja as outras coisas sejam mais difíceis, sabe? Eu eu quero mudar a vida da minha família, sabe? E a medicina foi o caminho que eu encontrei para isso. E além de mudar financeiramente a vida da minha família, eu posso transformar a vida das pessoas. Eu acho incrível o cérebro, e eu acho muito que se tudo der certo eu vou fazer neuro. E eu fico fascinada, sabe? Eu quero fazer pesquisa, eu quero. Sabe aquele desejo de criança de mudar o mundo? Ele ainda não morreu, sabe? Eu, Eu quero ajudar de alguma forma e deixar um legado e fazer a diferença na vida das pessoas. Não por causa de mim, mas eu quero ajudar as pessoas, sabe? Poder ajudar quem me ajudou e quem não tem a mínima condição. Eu acho que da onde a minha mãe veio, sabe? Eu tenho muito orgulho dela. E, tipo assim, se não fosse a educação, se não fosse, sabe, o estudo,
a gente seria lá ainda, sabe? Numa vida difícil, sem condições das coisas que a gente tem hoje. Então, eu tenho muito orgulho dela, sabe? De tudo que ela evoluiu e eu sinto que é o meu dever, sabe? Continuar com isso. E a gente rompeu ciclos, sabe? Eu sinto isso. Então, toda vez que eu olhava e pensava em desistir, eu olhava e pensava, caramba, sabe? Vai. Agora eu sei que tá difícil, mas vai dar certo. De alguma forma vai dar. Eu acredito muito em Deus, então eu sempre acreditei que umas coisas iam acontecer, sabe? Eu ia fazer a minha parte, cada um ia fazer a sua parte, e assim, não, e outra coisa, esse vestibular, eu me inscrevi faltando 5 minutos para ele encerrar. Porra, mas sempre, Vicky. Eu acho que as melhores decisões da minha vida, entendeu? Porque eu falei assim, eu não vou passar, esse ano já deu. Eu falei assim, ó, esse ano deu tudo errado. Eu falei, deu tudo errado. Não tem como. Sabe? Não tem como passar mais, já deu tudo errado, eu vou ter que começar. Sabe aquela história sempre que tem que começar de novo e de novo? E aquele looping de começar de novo. E eu senti isso, eu pensei, eu não vou me inscrever, não vai dar. E daí eu liguei pra mim, ela tava no trabalho e falei, mãe, eu me inscrevo. Daí ela falou, Vitória, não custa tentar. Daí eu falei, mas a gente vai gastar mais dinheiro no vestibular, sabe? Daí ela falou, tá, Vitória, se não der, não deu, é aprendizado. Vai lá e tenta. Faltando 5 minutos eu terminei a inscrição. Então, eu não sei nem o que dizer, sabe? É um presente, assim, porque quando saiu o resultado, e eu fiquei assim, olha, eu não, eu não sabia, parece que era, assim, eu não tenho, eu só olhava para aquilo, não, não tem como. Eu olhava e olhava de novo, e olhava, botei a régua no computador para ver se era o meu nome mesmo na linha certa. E... Nossa, eu cheguei até a olhar a minha identidade para ver se era eu mesmo. E, meu, quem foi a primeira pessoa que você contou? Qual foi a reação deles? Foi assim, ó, a minha melhor amiga, a Maria, ela tava assim, ó, ela olhava todo dia se aparecia aquela lista no site. Ela olhava mais que eu. E ela o tempo todo. E daí, do nada, eu tava me vestindo. O que que eu ia fazer nesse dia? Aí eu tava indo pro piano. Daí eu tava me arrumando assim. E do nada ela começou a mandar um monte de mensagem. Amiga, amiga, amiga. E eu penso, Deus, o que que tá acontecendo, né? Daqui a pouco ela me liga. É aprovada e começou a gritar. E daí eu comecei a tremer. Eu recém tinha saído do banho, eu não conseguia me vestir. E ela começou a gritar, e eu comecei. Eu não sabia se eu chorava, se eu sabia. Parece que eu bloqueei tudo, assim. Eu fiquei assim, ó. Não. Chega a me dar um nervoso só de lembrar da sensação. E daí ela tava comigo na ligação, daí nisso eu coloquei no grupo da família que eu passei, porque não tinha ninguém da minha família por perto. E daí todo mundo começou a dizer: não, mentira, manda foto da lista, não sei o que, tá brincando. E daí eu não conseguia achar a lista. Eu fiquei nervosa. Daí minha mãe começou a ligar. Foi assim, foi muito caótico, mas tipo, foi muito bom. E daí eu tenho uma vozinha, a mãe do meu pai, que ela tem quase 89, né? E eu sempre, ela sempre fazia eu prometer que eu ia estudar, independente do que fosse, porque os meus tios só incomodaram ela. Eles não queriam estudar, meu pai, ninguém quis estudar. Não que eles incomodaram, né? Mas nessa parte da educação, minha avó era professora, né? Então, para ela, isso era muito importante. E daí ela sempre dizia assim, quando eu ia mostrar na casa dela, Vitória estuda, não sei o quê, todo mundo sabe me deu incomodação, tu vai ser o meu orgulho. E aquilo sempre deu uma coisinha assim, eu só dizia assim, vó, aguenta mais um pouco, que logo tu vai estar na cerimônia do jaleco. E me dava uma aflição, porque eu pensava que, imagina que não dá tempo, sabe? E daí eu pensava, será que eu vou ter tempo pro meu pai ver, sabe? Porque aconteceu tudo aquilo. E ninguém me botava pressão, sabe? Mas eu tinha uma pressão tão grande que era como se fosse meu dever, minha obrigação, sabe? Eu preciso. Não era nem para provar, sabe? Mas era para ter eles junto nesse momento, sabe? Então, quando eu liguei para minha vozinha, e eu falei assim, vó, deu certo, porque ela, nossa, ela é muito religiosa, ela fez tanta oração. Daí eu falei, vó, deu certo. Eu nunca vi
Ela gritou no telefone. E, tipo, ela é uma vovozinha, gritou de tanta felicidade. Foi assim, ó. Eu só tremi, assim, eu não sei nem. E eu só falava, vó, vai dar tempo, aguenta mais um pouco. Vai ser uma baita médica. Vai ser sim, uma baita de uma médica. Meu, você vai ver a gravação desse negócio depois. Dá pra ver o brilho no seu olho quando você conta, de verdade. Maneira. E, tipo É. assim, eu não sei explicar, sabe? Ainda não parece real. Meu, eu fiquei impressionado, eu fiquei comovido, eu fiquei orgulhoso. Porra, foi um mix de E, emoções e eu quero falar agora da parte que tu pra fez disso, mim. né? Porque eu não cheguei nessa parte ainda. Mas, Fala. nossa, igual eu disse ali na parte da elite, que aquilo foi fundamental, sabe? O Clube do Livro, nossa, me incentivou muito. Antes eu não lia, tá? E no total, do ano passado eu consegui ler 7 livros, e para mim isso foi um recorde. E nesse ano eu vou fechar o ano com 12. Então, talvez não Caraca! seja muito, mas eu não lia nada. Então, eu queria E agradecer, sabe? Eu acho que eu ainda acho, eu acredito muito nessa, tenho convicção que a educação muda muito, sabe? Eu não sabia botar vírgula, eu não sabia pontuar, eu não sabia nada, eu não sabia nada. Eu aprendi tudo lendo, fazendo redação. E, nossa, eu vejo isso como é fundamental. Imagina estar na faculdade e não saber isso, sabe? Que absurdo. Tipo, agora eu olho e penso assim, sabe? Mas eu saí do ensino médio e não sabia nada disso. Eu reflexo a minha redação de 600 pontos daquele ano que eu me formei. Era, assim, se eu ler ela de novo é caótica, eu não sei nem como eu escrevi aquilo, sabe? Eu fico assim, eu me super julgaria, assim, eu leria aquilo e pensava, a gente brinca que tem pessoa que mora 19 anos no Brasil e parece que escreve igual um índio, pô. Escreve em tupi o negócio. Meu, tu assim, lembra? ó, eu escrevia péssimo. E, tipo, o que eu quero dizer é que desde que eu entrei no Pilares, todos os desafios, primeiro, na turma, né, para conseguir os pilares, para brilhar os troféus. Aquilo assim, ó, Desculpa, porque aquilo dava um incentivo. congelou, eu não ouvi. Desculpa. Tá, Porque eu vou tinha falar de congelado, novo. eu não vi. Mas, ó, uma coisa que eu quero te perguntar antes de você falar do Pilares, tu lembra como tu conheceu? Fih, avisa que a gente só faz a faxina, liga o secador quando tem visita, tá? Tá. Aí, como eu conheci o Pilares, foi assim, ó. Uma coisa meio. Foi assim, por que que eu não vou fazer um outro vestibular também, sabe? Tipo, sei lá, vou para São Paulo fazer as provas de lá. Ou, sei lá, daí eu achei o FPR. Eu nem sabia que existia o FPR. Eu não conhecia nada de vestibular, nada de nada. Tudo mato. Não sabia nada de nada. Daí, eu pensei, eu vou fazer o FPR. Daí eu convidei a Milena, vamos fazer o FPR. Daí ela já tinha pensado em fazer. E daí ela concordou. Daí a gente decidiu que a gente ia juntas, né? Fazer o vestibular. Então, a gente comprou, pagou o vestibular, comprou passagem, apartamento, tudo. E nesse meio tempo, só que faltava pouco, era novembro, que era a inscrição do FPR. E, tipo, eu comecei a estudar para o FPR em novembro. E a UFPR, sei lá, era em fevereiro daquele ano, sabe? Daí foi adiado, foi uma coisa assim, não sei se tu lembra, por causa do Sim, Covid. foi Ia adiado ser, para tipo, em foi fevereiro. adiado para julho. Eu não lembro. A gente, é verdade. E foi para julho. É verdade, a gente. Sim, é verdade. Só que daí pensar. Daí, nesse meio tempo, eu e a Milena, a gente já tinha passagem no hotel e não dava pra cancelar, né? Daí a gente foi em fevereiro A gente foi 3 vezes juntas pro Paraná, né? E daí. Peraí, o barulho. Não, de E boa. daí, quando a gente foi nesse meio tempo decidindo pelo FPR, ah, apareceu o teu vídeo no YouTube, aqueles vídeos do teu bem do início, assim. Quarto com a porta de madeira do guarda-roupa, na escrivaninha pequena, falando das provas FPR, prova anterior. E daí, tipo, a gente pensou, não tem ninguém que fala disso, né? Que, pelo menos a gente não encontrou naquela época.
Eu lembro que eu também eu usei naquela época o material da. Ai, além do resumo, eu não sei o nome dela. Da Que Ana. tem parceria contigo, É Ana. Ana. Daí nesse meio tempo eu peguei aquelas apostilas, daí eu meio que tentei entender, assim, mas eu recém tinha voltado das Filipinas nessa época. Então, tipo, daí foi assim, eu fui vendo os teus vídeos, tá? Daí aconteceu aquela prova em julho, e daí logo eu fiz um cursinho que era de 3 meses pro Enem nesse ano. E daí, quando tava acabando o cursinho, abriu vaga pro Pilares. Era dezembro, assim. Acabou meus 3 meses de cursinho, que começou em agosto, acho. Enfim. E daí, vaga pro Pilares. E daí foi nisso que eu fiquei, caramba, eu vou fazer o FPR, porque daí o FPR foi em fevereiro, né? Do outro ano. Sim, Daí seria em eu fevereiro. falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa para o FPR. E daí, tipo, naquela época tu fazia direcionado, né? Tinha os desafios e tudo isso. E daí eu entrei, né? Daquele último segundo do, Pedindo. do Tá. tempo que tinha, mas eu entrei. E daí, assim, os desafios. Porque daí tu faz Enem e daí tu fica tipo assim, sabe? E tu não Daí tinha dinheiro, tu foi pedir. Eu quero entender isso aí. Tu não tinha dinheiro, tu foi pedir pra avó. que na época meu pai recém tinha feito a primeira cirurgia, né? Daí as coisas estavam meio assim, sabe? Meio instáveis e tal. Mas não que estavam instáveis, mas a gente não queria gastar o dinheiro à toa, sabe? Sim. Aí tu E foi pedir pra. quem me ajuda com essas coisas era meu pai, sabe? E daí, enfim, E tu foi pedir eu pra pedi pra. avó. E na verdade eu não pedi pra ela. Ah, tu não Eu não pediu? pedi, não pedi. Eu pedi pra minha mãe. E daí minha avó tava junto nessa conversa. Foi tipo assim, no último dia do Pilares, que fechava a turma, e a gente terminou de jantar, e daí a gente foi falar sobre isso. E daí, tipo, eu expliquei tudo. A minha avó achou fantástico. E a minha mãe e meu padrasto ficaram, tipo assim, ah, nada a ver, é só mais um curso, tipo, não vai dar certo. E daí eu fiquei, tipo, tá, talvez seja, né? Eu vou escutar a minha mãe. Porque das outras vezes eu já fiz uns cursos que eram, tipo assim, não era, né? Um negócio que prometia ser. Então, tipo, daí eu falei, tá, se ela tá dizendo, né? Vou escutar ela também. Já fui para as Filipinas, voltei, não vou incomodar ela. Daí ela falou que não, e daí nessa época eu tava morando com minha avó, né? Daí eu voltei pra casa, a gente voltou pra casa e ela falou assim: Tu acha que isso faz sentido? Daí eu falei: Olha, no fundo eu acho que faz muito, sabe? Metodologia, como estudar, porque tecnicamente eu não sabia estudar, sabe? É aquela coisa de tipo assim: olha a aula e faz um resumo. Eu tinha resumos, caneta colorida. Assim que eu estudava. Então, quando eu falei que fazia sentido, ela simplesmente disse: Vamos comprar. Ela falou: Para de falar, porque eu tava te enaltecendo, né, Madeira? Eu tava falando todos os benefícios, os prós, os contras. E daí ela simplesmente para de falar: Vamos comprar. E daí isso era quase meia-noite, né? E você, meu Deus, vai Daí, acabar hoje, nunca mais vai ter vaga. e eu dando discurso, né? O curso é bom, tem tudo isso. E ó, o que não? Depois dessa, se a tua avó falou assim, para de falar e vamos comprar, eu vou contratar você para você fazer marketing. Você abandona o teu trabalho e você vem fazer marketing do Pilares. O que Eu mais? aceito, Madeira, eu aceito. Então fechou, então. Aí já tem Fechou, aprovação, então. já tem aprovação em medicina, você vai fazer o marketing, você vai ser a pessoa que estuda medicina e ainda faz o marketing do Pilates, para quem quer passar em medicina também. Tá, tu tá falando sério? Olha que eu tô. Eu Vicky, trabalho no comercial da minha avó. sério? Sim, Ah, você eu falou que faço você, já isso. você falou que você vendeu um monte de coisa. Ah, então tá explicado, tu já tem a manha da venda. Na necessidade, tu vende tudo, tu aprende, é obrigado a aprender. Eles sempre perguntam assim, tá, como que tu faz isso? Eu não sei, eu só tive que aprender muito, muito cedo. Eu fiquei Eu impressionado só, com isso mesmo, porque é um negócio que é aquilo lá de tu pegou o chapéu, tu jogou pro outro lado do muro. Tem que dar um jeito de buscar. Tu queim... Meu, é o que tinha que fazer. quando você pegou e tu foi, é aquela história de queimar a ponte. Não tinha outra opção, né?
Então tinha que É um se time. virar. É engraçado que isso fez com que você provavelmente aprendesse inglês em tempo recorde, aprendesse espanhol em tempo recorde, Eu por... tinha aula de filipino também. Caraca, porra, pra mim os caras falam inglês, ainda tem outro idioma? Não, eles falam filipino. Só que daí as aulas eram em inglês, mas eu tinha uma cadeira de filipino porque, né, tu tá em outro E... país, é meio que a tua obrigação aprender a língua local, né? Fica chato. E Caraca. às vezes os professores falavam alguma coisa em filipino, tipo, sabe? Ah, foi sem querer, sabe? E daí tu tinha que entender. E Vicky, deixa eu te perguntar, depois que tu entrou no Pilares, o que que tu acredita que, tipo, do Pilares em si mais, meu, isso daqui fez muita diferença pra mim. O que que mais foi um diferencial do Pilares, assim, pra ti? Disciplina, disciplina. Para mim isso foi muito importante, porque agora eu tenho muita clareza, né? Porque todo mundo ficava falando só de motivação, motivação, motivação. E tipo, tá, parece que uma coisa meio vaga, assim, tu não consegue entender. Mas depois que tu consegue entender que é hábito, é disciplina, é tu repetir, 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 mesmo quando não tá legal, e continuar. Um dia eu escutei assim, a aprovação não tá nos dias que tu tá 100%. Ela tá nos teus piores dias que tu dá 20% de si. Mas aquilo era o teu melhor naquele dia. Muito bom. Tu acha que, Então, tu acha que os eu acho que desafios... tu ensinou através dos desafios a ter muita disciplina, sabe? Porque, se tu não cumprir com o desafio, tu não vai chegar lá no evento presencial, tu não vai ganhar o teu brinde, tu não vai, tu não vai ver o teu pilar brilhando. Então, foram essas pequenas coisas, porque se tu parar pra pensar, isso é insignificante. Se uma pessoa quiser dizer assim, tô nem aí, sabe? Ela, tá bom, não muda, sabe? Tipo, tá. Só que sabe aquela coisa de, tipo, daí, tipo, a minha avó tinha investido em mim, entendeu? Então eu tinha que estudar, eu tinha que fazer os pilares brilharem, eu tinha que ganhar minha pulseira, o meu caneco. que ganhou tudo Então, isso? Camiseta. camiseta, então eu tinha que fazer jus ao pilares, entendeu? E isso fez eu ter disciplina. Eu nunca escrevi tanta redação. Acho que em um mês, assim, acho que eu tinha escrito mais de 12 redações só para FPR. Nossa, eu lembro que na tua turma a gente colocou o desafio que era redação em todos, e tinha que escrever redação em todos os desafios. Porra, no teu teve live das 5 da manhã também. Tu participava. Eu lembro que tu participava, 5 e tanto da manhã. É, aquilo foi muito bom, porque, tipo assim, no início, uns meses antes, eu acordava às 4 da manhã, né, pra estudar, porque eu trabalhava. Então, tipo assim, eu acordava e daí eu fazia, tipo assim, tu tinha dito assim, acordem, façam questão de português, de espanhol, daí depois leiam um pouco de leitura obrigatória, eu faço umas questões, sabe? E eu fazia tudo isso antes de ir pro trabalho. Daí eu acordava às 4, fazia tudo isso, ia para o trabalho. Daí quando eu voltava, eu fazia assim, a Emily separou, sabe, as questões, tipo assim, tudo de biologia, tudo de química, naqueles PDFs. E daí eu tinha tudo isso impresso. E daí no tempo vago, entre aspas, né? Quando eu não estava no trabalho, eu fazia isso. Eu resolvia isso Tu e era. destrinchava as questões como tu ensinou, porque se não fosse isso, eu acho que. Sabe aquela coisa, é só ver qual que tá certo, qual que tá errado. Era assim que eu estudava antes. Então, eu aprendi muita coisa com o Pilates e eu tenho, assim, a repleta noção que isso vai ser essencial para a faculdade. De, tipo, de investigar mais a fundo, de não é só isso, sabe? Tu sempre pode mais. Nossa, Madeira, eu lembro que nessa época eu comecei a estudar um negócio e daí um professor do cursinho, porque eu ainda fazia um pouco de cursinho, né? Ele falava sobre. Teve uma aula que a gente chegou no ponto assim de células-tronco. E daí, tipo, eu uma vez tinha visto uma questão parecida com células-tronco, e eu lembro que eu fui estudar sobre isso, e daí eu fui muito a fundo. E daí eu comecei a discutir com o professor do cursinho, não discutir, né? Debater sobre células-tronco, e daí ele ficou fascinado, e a gente ficou conversando, assim, e foi muito legal, porque a gente sai de uma posição, porque às vezes a gente acha que a gente sabe, entende? Eu já sei fazer isso, eu não preciso fazer diferente. Então a gente sai de uma posição de sabe tudo para aprende tudo. E eu achei isso incrível, sabe? O mais Porque se tu soubesse tudo, tu já teria
diferença entre o espaço que tu quer conquistar e o que tu não quer conquistar é algo que você não sabe. Tinha travado para mim ali, mas depois voltou. Ah, Não, mas eu o- entendi. O que mais me fascina é o fato de que tu comentou na escola, tu não era assim e tu teve que aprender a se tornar assim. Ontem eu falei, teve aula e eu inaugural. comecei com isso na faculdade, né? A gente não entrou nesse mérito, porque, mas enfim, eu ficava no melhor dormitório, porque o melhor dormitório não era, tipo assim, aquela coisa, entendeu? Porque era Ásia. Então, tipo, tinham dormitórios que tinham 8 pessoas num quarto bem pequeno, e para eles era normal. E eu falei assim, pelo amor de Deus, não. Eu falei assim, não. E aí a gente brigou com todo mundo. Não sei nem como que a gente se virava naquela época, assim, eu nem lembro como que eu me virei daquele jeito. Mas a gente resolveu, eles deixaram a gente num quarto, que é quando, num apartamento, que é quando tu tá quase te formando, daí tu pode ir para um lugar melhor. Que daí são 4 pessoas, mas é um apartamento, daí tem 2 quartos. E daí eu tava no melhor lugar da faculdade que eu podia estar. E se eu não tivesse um GPA acima de 3,5, eu era expulsa. E isso dá. Eu acho que eu estudei da pior maneira, porque, tipo, da pior maneira, do jeito mais trabalhoso. Então, mas foi o jeito que eu fui obrigada a estudar, sabe? Eu tive que sair do, tipo, daquela zona de conforto, de, tipo, de eu não, do jeito que eu estudava no ensino médio, para aprender tudo que eu precisava para não ir para um dormitório pior. Uma coisa que Mesmo eu de ir para um penso. dormitório pior foi quando eu comecei a aprender a estudar e ter gosto por estudar, sabe? De ver aquela nota bonita no boletim, mostrar para a família. Nossa, eu saí como a melhor. Porque a gente fez também aula de inglês lá, né? A gente, antes da faculdade começar, a gente fez 2 meses de inglês na faculdade, porque era obrigatório para os alunos estrangeiros. E daí eu sei como tirei a melhor nota dos estrangeiros que tinham. E com um detalhe, né? Eu tinha 2 meses de aula e eu fui em 2 aulas presenciais porque eu virei o pé e fiquei sem andar lá por um mês e pouco, e daí eu só fazia os temas de casa, tipo, eu não ia na aula. Meu, Do... Eu me matei muito pra... o Então, que eu tô pensando. imagina que eu tivesse feito tudo isso e tivesse desistido, sabe? No final, não faria sentido. Então, o que me veio, o que eu tava pensando é, meu, tu passou por tanta coisa ferrada, tipo, tu deve ter Muito passado piada. por tanta situação que te colocou à prova, que foi tipo assim, você ia conseguir superar o que fosse. Por mais que seria difícil, a situação que tu passou fez com que, tipo, tu criasse uma certa casca grossa ali de pensar, meu, olha o que eu já superei. Porra, eu fui pro outro lado do mundo, eu acordava às 4 e tanto da manhã para estudar antes de ir pro trabalho. Eu tô, tipo, impressionado demais, assim, porque é tu querer muito e dá para ver e sentir, sabe? Tu ir pro outro lado do mundo, tu acordar cedo, tu trabalhar, tu continuar trabalhando para poder estudar, porque até onde eu entendi, tu falou que era numa ideia de, meu, não vou começar uma faculdade aqui, então já que eu tô estudando, eu vou trabalhar ao mesmo tempo. Porra, eu tenho Sim, foi a que. maior parte. Eu parei de trabalhar agora em agosto e agora eu já voltei a trabalhar, pra gente ter noção. Tipo, Pô, agosto daí foi um tempo assim, tu tem agosto, setembro, outubro e novembro pra ver se dá. Se não der, tu tem que voltar a trabalhar. isso é incrível. Isso é incrível. E o encanto que tu criou pelo estudo também, porque você sair de uma pessoa que não gostava de estudar para uma pessoa que estava gostando de discutir célula-tronco com o professor, pô, isso é incrível. Incrível, né? Eu falei na aula inaugural para elite, foi na aula inaugural para turma 11. Meu, a gente tá na turma 11 já, tipo, tu entrou na Meu 6, Deus, né? muito bom. É uma Parabéns. loucura. Eu falei, porra, se tu levar o ano inteiro isso tudo como um fardo para ti, vai ser sempre ruim, vai ser sempre aquele negócio de, meu, tá fazendo empurrado, e a pessoa que faz empurrado, ela faz, mas nunca vai ser a pessoa que vai ter aquele sucesso, e aquela pessoa igual você tá falando como você fazia, sabe? De querer acordar cedo para estudar. E tu tem alguma dica, tipo, para alguma pessoa que tá escutando e fala assim, porra, saí do ensino médio agora, eu quero medicina, eu quero muito, mas eu nunca me dei muito bem com o estudo. Tipo assim, uma dica de como você conseguiu criar isso.
Além de entrar no Pilares, óbvio, né? Mas- Entrei no Pilares. Mas, além disso, foi porque, assim, por causa do Pilares, eu aprendi a desenvolver disciplina, né? Então, tudo virou disciplina. O piano virou disciplina, a academia virou disciplina, sabe? Tudo é como hábitos angulares que vocês falaram uma Isso, vez. um hábito, ele puxa outros hábitos. É um hábito como se fosse um gatilho. Ele serve de gatilho para tu ir puxando outros hábitos. Muito bom. Então, a leitura virou disciplina. Então, tipo assim, era uma obsessão por terminar de ler um livro. Assim, às vezes, se eu tivesse tempo, eu lia em 2 dias, assim, um dia, 2 dias, dependendo Quais, do livro. quais E isso aí livros, é incrível. quais livros Pode tu falar. leu? Tu falou que leu 12. Quais tu leu? Ah, o do Ben Carson, Não conheço. neurocirurgião. Tá, não, Eu não li o dele. conheço. Tá, tá, olha só, pera. Eu tenho um aplicativo, o Scoob, não sei se tu sabe, SKOB. Já vi, já vi. Oh, mas fala desse. Madeira, tu travou. Tu travou. Não, não, é porque você abriu outra aba, eu acho. Ah, não, eu tô de boa. Tô te vendo. Por que que travou? Eu tô te vendo. É que eu pedi pra você recomendar um livro pra galera. Ah, o que eu recomendo, tá? Deixa eu olhar. O primeiro livro que eu li foi Desperte Seu Poder. Do Tony Robbins. É? Não. Digo, É, é do José Roberto Marques, acho. Ele é coach, enfim. E daí nisso começou a ser legal. Nisso começou a ser legal, mas eu não recomendaria esse livro, tá? Estou dizendo por qual eu comecei. tá. Pra mim, os livros todos do Napoleão são incríveis, me marcaram muito. Mais Caraca, Esperto que o Diabo, tu já leu Napoleão Hill? você pode fazer os seus próprios milagres. O último que eu li nesse ano foi Só Tem Sucesso Quem Quer, assim, incrível. E um que eu gosto muito também é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o meu outro, assim, da minha lista do top favoritos é O Poder do Subconsciente, porque eu acho que agora eu aprendo tudo é mindset, né? Então, eu também já li o mindset, mas eu achei ele no início meio chatinho. Enfim, no consciente tu começa a compreender as coisas de uma maneira, assim, meio bem ampla, sabe? Então, e ele fala do cérebro, então, De quem é o poder do subconsciente? é do Joseph Murphy, Ah, porra, ele fala sobre dinheiro também, não fala? fala. Se eu não me engano, ele fala. E eu tô olhando aqui a minha lista, mas eu acho que esse livro, junto com O Mais Esperto que o Diabo, porque assim, tá, ele tem um nome assustador. Eu demorei anos para abrir esse livro. Eu tinha ele na estante porque eu tinha medo do nome dele. Do mais esperto que o diabo? Aham. Eu Sério? pensava, sei lá, é uma conversa com o diabo, é uma coisa absurda, assim, não vou ler isso aqui. E daí, depois que eu li, ele é uma quebra de paradigma, uma quebra de paradigma, assim, absurda. Ele fala de crença, ele fala de pessoas alienadas, de viver em caixinhas. O dia que eu li aquele livro, feito diferente. Eu juro. Esse livro, assim, eu falei, esse livro é uma bíblia. Todo mundo tem que ler, não é possível. É muito bom, é Para muito mim, bom. esse livro me marcou muito. E Ó, agora, o último livro que eu li que me marcou muito também foi Os Segredos da Mente Milionária. Ele não é só sobre finanças, mas esse livro é absurdo. Nossa, vou te recomendar um que vai nessa linha, tu vai curtir. Tu vai curtir. vai. É 10X ou 10X. É do Gran Cardone. Tu já viu ele? Tu tá travado pra mim. Calma. Qual é o nome do livro? Voltou? Voltou, voltou. É sua irmã? É minha irmã. É a gente fazendo bagunça. Ó, é 10X, 10X. Pera que eu tô pesquisando. Pesquisa, esse livro é perfeito. Tu vai gostar muito dele. Pera aí, deixa eu só ver. De quem que é? É do grande, tipo, Grande Cardone. A regra 10X.
Ele é muito bom. Ó, faz o seguinte. É uma capa. Esse primeiro. Não sei se vou focar. Mas viu? Ô, Vicky, eu tô travado. Regra que faz a diferença entre o sucesso e o É, fracasso. mas não Isso. compra, não faz nada. Eu vou te enviar de presente. Sério? Aham, vou enviar pra ti. Ah, muito Pô, obrigada. tu já tem caneca do Pilares, tu já tem camiseta do Obrigada. Pilares, tu já tem tudo. Eu vou enviar, tem que enviar uma coisa nova pra ti de presente. Eu vou enviar ele pra Ah, ti. muito Meu, obrigada. eu quero te parabenizar, de verdade. A tua história é incrível. Eu diria que não apenas a história, mas a motivação para que ela seja construída. Tu tá construindo uma história incrível. E no momento em que tu falou sobre a motivação para tudo isso que tu tá construindo, porra, mexeu comigo de verdade, porque a gente fala, porra, não sei o que, o simulado, o TVA, o sugar é uma das questões. E a gente fala dessa parte, mas a gente esquece que tudo isso está cobrindo sonhos como o seu, tudo isso está, é, atrás de tudo isso, atrás não, né? Na frente de tudo isso, está histórias como a sua, de pessoas que foram pro outro lado do mundo, voltaram, quebraram a cara em vestibular, tiveram que dar um jeito de fazer dar certo e fizeram dar certo. Então, quero te parabenizar. Gostei muito de escutar toda essa tua história. Acho que quem escutar também não tem como não sair daqui um pouco mais motivado a buscar esse sonho também. Parabéns, de verdade. Eu tenho certeza Muito que vai obrigada. ser uma. Se você seguir nisso que você quer, eu acredito que você vai seguir da forma como você fala e brilha os seus olhos. Eu tenho certeza que tu vai ser uma neurocirurgia de sucesso. Demais mesmo, demais da conta. Eu acho que o sucesso que a galera tem no vestibular, ele é só uma pitada e não é que a pessoa tem sucesso no vestibular, é que a pessoa tem sucesso. Sucesso no que ela pegar para fazer. Foi o que tu fez. Você teve sucesso vendendo tudo que for para ir para as Filipinas. Você teve sucesso nas Filipinas. Você voltou, tu teve sucesso no vestibular. Tu vai continuar tendo sucesso na faculdade de medicina. E tu vai continuar fazendo muito sucesso depois dela também. Então, não é que tu teve sucesso no vestibular, é que tu é uma pessoa de sucesso. E isso é devido ao teu esforço, a tua dedicação, o teu sonho, tudo isso. Então, parabéns. Emanuela, muito obrigada. Eu fico emocionada toda vez que eu falo. Nossa, que eu lembro, assim. Eu ainda digo, eu te digo assim de novo. Não parece real, vai ser real quando eu estiver entrando na faculdade, no primeiro dia de aula, mas ainda parece assim. Foi tanto esforço que parece que saiu um peso, assim, sabe? Foi tipo assim, nossa, deu certo, Meu, sabe? Foi tão leve, foi tipo assim, deu certo. Como assim? Deu certo. quantos anos tu tem? 21. Pô, olha, com 21 tu já viu tudo isso, mano. E agora, pô, tu vai se formar médica nova pra caramba. E eu espero que tudo aquilo que esteja no seu quadro dos sonhos se realize. Eu tenho certeza que se depender de ti, ele vai se realizar. Muito obrigada. E Parabéns. eu te agradeço, assim, milhões também, né? Porque tu me ajudou demais. Teu curso, tua mentoria, a Elite, o pessoal, a Emily, todo mundo se esforçou muito Porra, para que ô, isso fosse. É uma construção, cada um tem um pedaço. Não é só tu, não é só a Emily. É todo mundo, sabe? Todo mundo tem um pedacinho. A Emily, quando ela achava que eu não tava. Tipo, que eu tava indo pro outro caminho, ela me chamava, dizia: Ô, Vicky, o que que tá acontecendo? Tu tá bem? Sabe? Foi todo um carinho, um suporte, sabe? E a aprovação, são vários tijolinhos. É a avó que apoia, é a amiga que fala não vai para a Argentina, é a outra que diz não desiste do teu sonho. A Maria, a Milena, minha mãe, minha avó, cada pessoa que apostou, tu, sabe, o pessoal, tua equipe, tipo, é uma construção, sabe? Se não fosse vocês, as pessoas que me rodeiam, certamente eu não sei onde eu estaria. As circunstâncias, as pessoas que
estão comigo, elas me trouxeram até aqui e eu sou muito grata por isso, assim, ó, demais, demais, demais. Nossa, a minha avó, ela não tem explicação. A minha mãe também. Ó, a Enquanto uns Emily, falaram que era loucura, outros pegaram na minha mão e falaram, vai, voa. a Emily gosta muito de ti, viu? Sério. Ela Eu gosto muito falava, dela também. ela falava. Pô, muito bom. De verdade, obrigado. Parabéns. E me manda, eu vou te mandar depois os dados que eu preciso e eu vou mandar um presente para tua casa. Tá Tá bom. bom? Isso foi como cortar a pulseira. Onde tu mora? Qual cidade? Eu moro em Taquara, no Rio Grande do Sul. Ó, é perto de quê? Eu vou para a região Do noroeste. Gramado, Gramado. Ah, então eu vou para Gramado e Passaí, então. É verdade, é uma boa pedida. Eu vou engordar a pulseira. Vicky, beijão. É Obrigado. isso. Parabéns. Tchau. Até Tudo de mais. bom. Boa janta. Boa confraternização. Obrigada. Tchau, tchau.